Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um vídeo revisão hoje de relações econômicas internacionais e comércio internacional. Essa videoaula é muito útil aí para quem vai prestar a Receita Federal, para quem vai prestar a MIDIC e cargos que tenham a ver com comércio exterior, beleza? Essa matéria é básica para todos os concursos, então independente do concurso que você vai prestar, é provável que ela vai cair. Se tem relações econômicas internacionais e comércio internacional, com certeza vai ser cobrada essa matéria, que são as teorias básicas do comércio internacional. Hoje nós vamos começar falando sobre o que é o comércio internacional, que na verdade é o conjunto de relações comerciais estabelecidas pelos países entre si, por meios das quais eles buscam satisfazer suas necessidades. Mas por que satisfazer suas necessidades? Vamos pensar no seguinte aspecto: alimentos, frutas. As frutas elas tendem a ter época, né, para poder colher. Tem fruta que você colhe no verão, que ela é mais resistente à chuva, que ela é mais resistente à seca, que ela produz mais em determinado tipo de terra. E tem países que não têm essa imensidão territorial que tem no nosso país, né? Então o que ele precisa fazer para suprir as necessidades? Ele precisa importar esse tipo de alimento para poder, em épocas do ano que não consiga produzir no país, ele possa abastecer o seu mercado interno. Então, basicamente, o comércio internacional é essa relação entre os países onde elas buscam satisfazer as próprias necessidades. E como que surgiu? Ele surgiu do expansionismo marítimo, né, no século XV, com o mercantilismo. Vamos lembrar as características básicas do mercantilismo? O mercantilismo pregava que o seguinte: para um país estar bem, ele precisava ter superávit na balança de pagamentos, na balança comercial, e ele precisava arrecadar o máximo possível, manter nas suas reservas o máximo possível de ouro e prata. Só que isso gerou um problema, né? Porque não é tão fácil assim achar ouro e prata, né? Então gerou uma falta de liquidez na economia internacional, porque a moeda ela estava atrelada ao ouro e à prata e ao estoque de ouro e prata. Então só podia ter no mercado um tanto de moeda equivalente ao tanto que você tinha no seu estoque. E esse estoque só aumentava quando você realizava transações comerciais ou quando você descobria uma nova jazida aí de ouro, uma nova jazida de prata, e aí, em consequência, você tinha um aumento do seu estoque de ouro e prata, né? E por que acontece o comércio internacional? Hoje é defendido que o comércio internacional acontece principalmente por esses dois fatores que estão aí na tela, que é a diferença nos fatores de produção e as economias de escala. Mas vamos lá, o que são as diferenças nos fatores de produção? Para saber o que é isso, você tem que saber o que é fatores de produção. São três os principais, né? Hoje já tem mais alguns, mas vamos falar desses três básicos, que são esses três que embasaram as principais teorias que nós vamos estudar aqui, que é a terra, o trabalho e o capital. Então o que seria a terra? A terra é desde o espaço geográfico mesmo, né, para produção, e as terras cultiváveis, né, e os recursos naturais que tem dentro daquela terra. Então até mesmo as jazidas de ouro, de prata, de diamante, isso são fatores de produção relacionados à terra. Quanto ao trabalho, esse é mais fácil, né? É a mão de obra, é a capacidade produtiva da mão de obra realmente, né? E o capital aí engloba várias coisas, engloba os prédios, o maquinário, a tecnologia, o dinheiro, tá tudo dentro desse fator de produção que é o capital. E o que são as economias de escalas? O que fala que é a economia de escala? Quanto mais você produz, menor é o gasto para você produzir. Por quê? Vamos supor que você está produzindo parafuso. Para produzir parafuso você precisa comprar aço. Concorda? Se você compra 1 tonelada de aço por mês para fazer parafuso, você vai pagar $50.000 a tonelada do aço. Sei lá, vai $50 a tonelada do aço. Porque você está comprando 1 tonelada por mês. Agora, se você duplica a sua produção, você vai
produzir com 2 toneladas de aço por mês. Você vai comprar 2 toneladas de aço por mês, de $50 ele já vai te vender a $48. Agora, se você estiver comprando 10 toneladas por mês, ele já vai te vender a $35 a tonelada. Então, quanto mais você produz, menos você gasta para produzir. Então você tem uma economia de escala na produção. Isso vai refletir no preço final do produto também. Então, quanto mais você produz, você consegue produzir mais barato e ter um preço mais competitivo no mercado internacional e no mercado interno. Então você vê que a economia de escala, ela te ajuda tanto no mercado interno quanto no mercado externo. E quais são as principais teorias que explicam ou que tentam e tendem a explicar o comércio internacional? Nós temos três grupos principais: as teorias clássicas, neoclássicas e novas teorias, desculpa. Hoje nós vamos só dar uma olhadinha nas teorias clássicas. No próximo vídeo nós vamos entrar com as teorias neoclássicas e novas teorias, beleza? Então vamos para a primeira teoria clássica. É a teoria das vantagens absolutas, também conhecidas como TVA, né? Quem formulou essa teoria foi Adam Smith. E o que ele dizia nessa teoria? A principal chamada dessa teoria é que ele caracterizava que a riqueza, diferente do mercantilismo, lembra? O que era a riqueza de um país no mercantilismo? Era a posse de metais preciosos. Agora, para o Adam Smith, não. A riqueza de um país está na mão de obra, é o trabalho realmente. Então, lembra disso, principalmente na ESAF. A riqueza de um país é o trabalho na TVA, na teoria das vantagens absolutas. E o mercado ele tem que se autorregular, ou seja, aquela mão invisível, né, que vai, demanda e oferta e procura, vai se regular sozinho. O Estado só pode intervir na economia em duas ocasiões propriamente ditas. A primeira seria em caso de monopólio, para evitar o monopólio. Porque se tem monopólio, não tem livre comércio, não tem livre concorrência, concorda? Uma pessoa só faz o preço, morreu, não tem concorrência. Então, para evitar o monopólio, o Estado pode intervir na economia. E também para prover bens essenciais que não tenham interesse da iniciativa privada. Então, se tiver alguma atividade específica que seja necessária para a população e ninguém na iniciativa privada se manifestou a prestar esse serviço, aí o Estado pode intervir na economia e trabalhar. E ele fala de uma coisa, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala sobre a divisão do trabalho, né? Sobre a divisão internacional do trabalho. Vamos ler essa frase aqui que é bem legal. Não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim o empenho deles em promover seu alto interesse. E qual que é o interesse do padeiro, do açougueiro, de qualquer um deles? É ter lucro. Então eles produzem para ter lucro. E eu não estou interessado na motivação do padeiro. Eu quero que ele faça um pão gostoso que eu possa comprar. Eu não estou interessado no que o cervejeiro vai fazer com o lucro dele. Eu quero que ele faça uma cerveja boa para eu beber depois de passar no concurso. Passei no concurso, vamos tomar uma cerveja. Entendeu o que acontece? Então ele fala que cada país, ele vai falar sobre a divisão internacional da produção, né? E ele fala que cada país vai se especializar na produção do bem em que possuísse maior eficiência. Isso é, os bens que ele pudesse produzir a um menor custo. Mas isso é difícil, hein? Como que é isso? Bens que vão produzir no menor custo, mais eficiência. Vamos ver um exemplo prático disso? Tá na tua tela aí um exemplo entre Brasil e Argentina. Vamos supor que a gente está falando de produção de 2 bens específicos, produção de trigo e de minério de ferro. Então o Brasil ele consegue produzir 2 toneladas por ano por trabalhador. Cada trabalhador, trabalhando o ano inteiro, ele produz 2 toneladas. Já a Argentina produz 1 tonelada de trigo por ano por trabalhador. Então, beleza? Nós temos esse dado. Nós temos um segundo dado que é sobre a produção de minério de ferro. Cada trabalhador trabalhando durante um ano no Brasil produz 20 kg de minério de ferro
e cada trabalhador na Argentina produz 25 quilos de minério de ferro. Vamos ver a produção anual com 500 trabalhadores em cada frente? No Brasil, nós teríamos 1.000 toneladas de trigo por ano e 10 mil quilos de ferro por ano, certo? Já na Argentina, nós teríamos 500 toneladas de trigo por ano e 11.500 quilos de ferro por ano. Agora faz uma conta simples. Se o Brasil se especializasse em produzir trigo no ano, ele colocasse os 500 trabalhadores que estão produzindo ferro para produzir trigo também, nós iríamos produzir 2.000 toneladas de trigo por ano. Não é verdade? Agora, aí a Argentina pega e bota os 500 trabalhadores deles que estão produzindo trigo para produzir minério de ferro junto com os outros 500. Vai aumentar a produção para 25.000 toneladas de ferro por ano. Você viu que com essa especialização, nesse caso específico, os dois países saíram ganhando? Por quê? O Brasil deixou de produzir 10 mil quilos de ferro por ano, passa a exportar o ferro da Argentina, a importar o ferro da Argentina. Por quê? Porque a Argentina tem um superávit de produção, ela está produzindo bastante. Produzindo bastante, ela ganha na economia de escala e apesar que, deixa eu retificar um negócio, nessa teoria das vantagens absolutas aqui, ainda não se fala sobre economia de escala, ele ainda não leva isso em consideração. Ele só fala que vai aumentar o bem-estar da população porque ele aumentou e muito a produção do bem que ele era que ele tinha uma vantagem absoluta, enquanto o Brasil também se especializou no bem que ele tinha a vantagem absoluta. Beleza? É só isso que você precisa saber. Essa análise que eu fiz sobre a economia de escala já é um pouco mais para frente nas próximas teorias que a gente vai ver. E quais eram as principais críticas para essa teoria das vantagens absolutas? É que essa crítica, essa teoria, ela não explica o comércio entre dois países quando um deles for mais eficiente na produção de todos os bens em questão. Ou seja, naquele exemplo anterior nosso lá, e se o Brasil fosse mais eficiente que a Argentina na produção tanto de trigo quanto de ferro? Será que vai existir comércio entre os dois desses produtos? A gente sabe que pode existir, mas essa teoria não contemplava essa explicação. E os custos de produção da mercadoria são determinados somente pela mão de obra. Ou seja, ele não leva em consideração custos de terreno, de imposto, de fatores de produção, se tem os fatores de produção ou se são escassos, se são abundantes ou se são escassos. Ele não leva em consideração nada disso. Então aí fica um pouco falha essa teoria, mas ela vigorou por um tempo até que David Ricardo ele criou a teoria das vantagens relativas, ou seja, ele aperfeiçoou a teoria das vantagens absolutas e deu o nome de teoria das vantagens relativas. Também é chamado de teoria dos custos comparativos ou a teoria ricardiana. E ela vem com o objetivo justamente de explicar que o comércio internacional ele é possível entre dois países quando um deles tenha vantagens absolutas em relação ao outro em todos os produtos. Então ele vai justamente querer explicar essa sacada que a gente falou aí, que às vezes tem comércio realmente. Por que tem comércio? Vamos descobrir? Segundo o David Ricardo, a teoria das vantagens comparativas, elas se baseiam na deficiência de um país na produção de determinado bem e não na eficiência de determinado país. Então, num país que ele tem vantagens absolutas em relação a todos os bens, o país vai se especializar naquele em que ele tem a menor deficiência de produção. Ou seja, ele vai se especializar naquele bem que o seu trabalho produz de forma relativamente mais eficiente e vai importar os bens que ele produz de maneira relativamente mais ineficiente. Com isso, nós vamos ter os ganhos do comércio internacional. O que é esse ganho do comércio internacional? É o preço relativo do bem no mercado. Então a especialização do trabalho vai depender de duas coisas, basicamente, para o país saber se vai ser vantajoso ele se especializar naquele bem ou não. Nos ganhos do comércio internacional, que é no preço relativo do bem, e no custo de oportunidade.
O que seria esse preço relativo do bem no mercado internacional? É o preço real mesmo, né? É o preço que é pago no mercado internacional. Então, naquele exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, na produção de prego e de parafuso. Então, vamos supor que o preço do prego no mercado internacional é de $1 e o preço do parafuso é de $2 a tonelada no mercado internacional. Se o Brasil, após a especialização, vocês estão vendo aqui que antes ele produzia 2.500 toneladas de prego por ano e 1.000 toneladas de parafuso por ano. Então, ó, ele poderia ganhar, então, o prego vezes $1, $2.500, mais $2.000 aqui, $4.500 se ele juntasse os dois, beleza? E aqui ele ganharia $1.500, mais $2.000, $3.500. Mas como eles se especializaram no bem em que o preço relativo para eles compensava, eles conseguiram $500 a mais e $500 a mais. Então, nesse caso, tanto o Brasil quanto a Argentina tiveram vantagens após a especialização. Só que o preço relativo do bem, ele só vai compensar em relação ao custo de oportunidade. O que é esse custo de oportunidade? Ele é um dilema econômico que fala o seguinte: toda escolha implica uma renúncia. Vamos para esse slide aqui. No momento que você se especializa e resolve produzir só prego, você deixa de produzir parafuso, concorda? Então, qual que é o custo de oportunidade que você tem? Então, se você escolhe o prego, o seu custo de oportunidade é deixar de produzir parafuso. Já para a Argentina, o custo de oportunidade é deixar de produzir o prego. Então, vamos dar um exemplo prático disso? Aqui com Brasil e Argentina. Um trabalhador produz 5 toneladas por ano de prego e 2 toneladas por ano de parafuso. Ou seja, o custo do prego é 0,2 toneladas de parafuso por tonelada de prego produzida. Então, 0,2 toneladas de parafuso por tonelada de prego produzido. Esse é o custo de oportunidade para se produzir o prego. Já o custo de oportunidade para produzir o parafuso para a Argentina seria de 1,5 toneladas de prego por tonelada de parafuso produzida. Então, esse é o custo de oportunidade. E aí, o que essa teoria das vantagens relativas fala? Ela fala que os países devem se especializar na produção dos produtos que possuem um menor custo de oportunidade, que são justamente aqueles que possuem maior eficiência relativa. Beleza? E quais são as críticas a essa teoria? Tem algumas também. O nível de especialização que o David Ricardo considerou, ele é muito alto. E na prática não existe esse nível de especialidade, porque é humano, né? A gente está sujeito a erro, a produção não é tão mecânica assim, né? Vai produzir exatamente aquilo. E ele também não levou em consideração que o comércio internacional ele produz efeitos na distribuição de renda interna, ou seja, na remuneração dos fatores de produção. É uma outra coisa que a gente vai ver um pouquinho mais frente. E ele também não leva em conta as economias de escala. Porque você vê que ali são valores brutos. Ele não considerou aqui, por exemplo, que quando você se especializa para produzir 5.000 toneladas de prego por ano, o seu custo diminui. Então o seu lucro é maior. Mas ele não levou isso em consideração. Certo? Então essas primeiras teorias, elas foram bem básicas, assim, elas não levaram várias coisas em consideração que deveriam ter levado. Na próxima aula nós vamos começar com algumas teorias que já conseguem explicar um pouquinho melhor o comércio, até chegar às que são aceitas atualmente. Beleza? Um abraço para todo mundo, pessoal. Até a próxima.